Câncer de intestino, quais os sintomas? Infelizmente, a gente tem visto um aumento dos casos de câncer de intestino, principalmente em pacientes jovens. Então, esse é um assunto que tem sido muito tratado na mídia, no consultório, nas redes sociais. E essa é uma das perguntas que eu mais recebo no meu consultório dos meus pacientes, quando a gente está conversando sobre colonoscopia e sobre prevenção. Se você tem interesse nesse assunto, fica aqui nesse vídeo até o final, que a gente vai conversar bastante sobre os sintomas do câncer de intestino, e eu quero começar já te dizendo que o grande problema do câncer de intestino é que ele é um câncer silencioso e que, na maioria das vezes, o paciente não tem absolutamente nenhum sintoma. E por que isso acontece? Por que você pode ter um câncer de intestino e não sentir absolutamente nada? Porque o processo de transformação do pólipo, que é um aglomerado de célula, até o câncer de intestino, leva alguns anos para acontecer. E numa fase inicial, o câncer de intestino pode, por exemplo, não ter ainda apresentado sangramento, muco, que são os sintomas mais comuns. Quando a gente já vê situações de sangramento com muita frequência, mudança do padrão evacuatório, então é um paciente que ia ao banheiro todos os dias e agora deixou de ir, ou ao contrário, ele ia ao banheiro todos os dias e agora tem uma diarreia, ou ele evacuava 3 vezes ao dia e agora evacua uma vez só, a gente já nota um tumor, o câncer de intestino, como um tumor com um tamanho relativamente grande, capaz de alterar a passagem das fezes dentro do intestino. Enquanto esse tamanho não é suficientemente grande, a gente pode não notar absolutamente nenhum sintoma. Em alguns casos, o paciente vai ter sintomas de anemia, por exemplo, porque ele está perdendo sangue, apesar de não ser visualizado nas fezes, de ter um padrão evacuatório, um formato de fezes normal, mas esse sangue que ele está perdendo vai causar uma anemia e essa anemia pode gerar cansaço, fraqueza, dificuldade de realização das atividades, até um pouco de falta de ar, dependendo do grau da anemia. Mas isso tudo já é um sintoma de um câncer avançado e não de um câncer inicial. Pensando ainda mais avançado, em situações de um câncer ainda mais complexo, de uma doença mais avançada, a gente começa a ver emagrecimento, a gente pode ver dor abdominal, dependendo se esse paciente já tem metástase, que é o câncer saiu ali do local do intestino e foi para um outro órgão, a gente pode ter sintomas em relação a isso. Então é comum o câncer de intestino dar metástase para o fígado. Então a gente pode até ter alguma queixa de dor na região do fígado, emagrecimento, alguma situação nesse sentido. Por conta disso tudo, por conta do câncer de intestino demorar para dar sintomas, a gente precisa fazer a prevenção mesmo em quem não está sentindo nada. Porque se eu começo a investigar só, a procurar um problema, quando a pessoa tem uma queixa, a chance de eu encontrar um câncer avançado é muito grande. E quando a gente está falando de prevenção, eu quero me antecipar ao problema. Então, qual é a lógica? A gente tem que começar a fazer a prevenção com a colonoscopia antes da idade frequente desse câncer acontecer. Como a gente tem visto casos em pacientes cada vez mais jovens, essa prevenção que começava aos 50 anos, agora está recomendada aos 45. E a gente ainda tem visto pacientes mais jovens do que essa faixa etária. Então é possível que isso até no futuro mude e a gente comece a investigar ainda antes. Então, só recapitulando aqui, como é que tem que ser a prevenção? Para todo mundo, para quem não sente nada, evacua bem todos os dias, 45 anos. Para quem tem história de câncer na família, aos 40 anos.
Mas se esse familiar tiver tido um câncer antes dos 50 anos, essa prevenção vai começar 10 anos antes. Por exemplo, o familiar teve um câncer com 47. A prevenção para os parentes começa aos 37 anos. E o tempo de intervalo que essa prevenção vai se manter vai depender do resultado da colonoscopia. Com certeza você conhece alguém de 45 anos que nunca fez uma colonoscopia, que não está querendo se conscientizar disso. Compartilhe esse vídeo com quem você lembrou que tem 45 anos e nunca fez, com quem tem uma história de câncer de intestino na família que pode não ter feito e com aquela pessoa que está relutando, alegando que não sente nada e não vai fazer a colonoscopia. Porque é o que eu digo para os meus pacientes aqui. Eu quero fazer uma colonoscopia e quero que ela seja normal. Se ela não for normal, no máximo eu quero achar um pólipozinho minúsculo que eu vou retirar com a maior tranquilidade do mundo. Quanto mais a gente posterga essa situação, maior a chance de eu encontrar um tumor ou um pólipo que vai exigir uma retirada com uma complexidade maior e maior chance de complicação e até maior chance de precisar de uma cirurgia para o tratamento. Se você tiver alguma dúvida ainda em relação à prevenção do câncer de intestino, me manda sua pergunta por aqui ou lá no Instagram, por direct, por mensagem ou nos todos os posts que eu tenho falando sobre câncer de intestino. Não se esquece de se inscrever no meu canal para estar sempre recebendo atualizado os posts novos e os vídeos novos que eu vou subir por aqui.